aos Filipenses. E hoje nós tivemos a segunda mensagem, elas inclusive estão disponíveis no nosso canal lá no YouTube. Mas à noite, a partir do mês de abril, nós vamos expor Gênesis. Na verdade, nós dividimos o livro de Gênesis em algumas partes. Vamos expor a primeira parte, que inclui os 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Mas nós vamos fazer isso em abril, a partir de abril, na verdade. Então, em todo esse mês de março, à noite, nós estamos expondo algumas mensagens sobre alguns temas que têm estado aí no nosso coração e que queremos também serem importantes para a igreja. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12. Segundo Samuel, capítulo 12. Se você puder abrir sua Bíblia comigo para acompanhar. E você que abriu a sua Bíblia ou ligar o seu celular, eu queria pedir que você pudesse manter a sua Bíblia aberta, o celular ligado, porque nós vamos ler em algumas partes os trechos que vão fazer parte da mensagem, tá? Bom, eu quero começar lendo então o início do capítulo 12, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12. Diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Natã era um profeta, Davi o rei. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com seus filhos. Comia da sua comida, bebia do seu copo, dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. E aí ele continua dizendo, eu vou parar aqui para a gente fazer uma introdução desse texto. Muitas não, na verdade, grande parte do conteúdo do Antigo Testamento é sombra de Cristo. De alguma forma vai apontar para Jesus Cristo, vai apontar para a pessoa, para o caráter, para a obra, para tudo que Cristo é, fez e representa. Então nós vamos ter isso em praticamente tudo ligado à religiosidade dos judeus. O tabernáculo, em cada uma das suas partes, dos seus elementos, vão apontar de alguma forma para Cristo. O sacerdócio de Israel vai apontar para Cristo, o nosso sumo sacerdote. Os sacrifícios realizados pelo povo de Deus ao longo da história vão apontar para Cristo Jesus, o sacrifício perfeito e completo. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós precisamos ler com esse olhar de que o Antigo Testamento é sombra de Cristo. Porém, nós também precisamos entender que a revelação do Antigo Testamento nos apresenta Deus, apresenta o seu caráter, apresenta a sua vontade, apresenta-nos de uma forma muito natural a sua forma de se relacionar com o seu povo. Então nós aprendemos muito sobre Deus Pai no Antigo Testamento, essencialmente no Antigo Testamento. O Novo Testamento ele vai nos apresentar a figura do Filho e a figura do Espírito Santo, que também é apresentado no Antigo Testamento, mas de uma forma mais presente na vida dos cristãos no Novo Testamento.
Então nós temos as figuras que apontam para Cristo, para a sua pessoa, para a sua obra, para o seu caráter. Nós temos a revelação de Deus Pai. Nós temos também a ação do Espírito Santo, que sempre conduziu o povo de Deus de alguma forma. Mas nós também temos uma série de histórias reais, fatos que foram experimentados ao longo da história pelo povo de Deus, e que nos mostram um pouco do que é ser povo de Deus, que nos mostram um pouco de como nós somos como homens caídos, redimidos e chamados pelo Senhor. O Antigo Testamento, irmãos, não é... Muita gente menospreza o Antigo Testamento como se ele não tivesse valor. Ele tem, até agora, olha quanta coisa valiosa eu apresentei para vocês, que o Antigo Testamento nos dá. Mas muitas dessas histórias, elas são vistas de forma errada pela igreja, porque elas acabam produzindo doutrinas de textos isolados. Então, a gente pega uma história, por exemplo, quando Davi joga a funda no gigante Golias, e a gente cria uma teologia a partir das 5 fundas, o que as 5 pedras representam, por que 5 pedras, e por que o gigante, e aí a gente faz tudo isso. Ou, por exemplo, a gente pega a história de Jó, e cria uma teologia do sofrimento, para que haja a bondade de Deus. Ou seja, nós normalmente, usualmente, nós olhamos para o Antigo Testamento sem usufruir dele, todas as benesses que estão disponíveis para nós. E uma delas, a que eu queria essa noite trabalhar, nós olhamos para a história das pessoas no Antigo Testamento, e essas histórias ilustram a nossa história. Assim como muitas coisas são a sombra de Cristo, muitas ações do povo de Deus são sombras das nossas ações. Nós somos povo de Deus, e nós olhamos para o povo do Antigo Testamento como se eles fossem um povo de segunda categoria, que fizeram coisas absurdas que nós nunca faríamos. E o que eu quero propor para essa noite é que a gente olhe para o Antigo Testamento e veja que o que aqueles homens fizeram é exatamente o que nós fazemos. O coração daqueles homens é exatamente o nosso coração. Ainda que eles vivessem apenas na esperança de Cristo, e nós tenhamos Cristo já revelado e sua obra consumada, o coração pecaminoso, mesmo de alguém que pertence a Deus, ele pode viver de forma perversa e realizar situações ou ações ali que sejam constrangedoras, vergonhosas e ofensivas ao nosso Senhor. A história que nós lemos até agora é o confronto de Deus com Davi, depois que Davi adultera. De forma bem resumida, Davi se envolve com uma mulher casada, mulher que pertencia a um dos seus soldados, e ele se envolve com essa mulher. E ele então traz o seu soldado de volta, para que o soldado se relacionasse com sua mulher, e a gravidez dela não fosse descoberta como gravidez de Davi, e gravidez fosse do seu próprio marido. Mas esse marido se mostra tão nobre, que diz a Davi assim: olha, os meus irmãos estão dormindo ao relento, estão dormindo em tendas, lá na batalha que nós estamos quem sou eu para dormir na minha casa, na minha cama com a minha esposa? E ele dorme fora de casa, na frente do palácio, de forma nobre, honrando os outros soldados. E aí Davi, aquilo que Davi aprontou, dizendo: olha, eu vou manipular aqui para que o meu pecado não seja descoberto, dá errado. Aí o que Davi faz? Ele, não contente com seu planejamento dar errado, ele faz com que esse soldado seja colocado na linha de frente da batalha. E como naturalmente aconteceria, muitos da linha de frente morriam, e esse homem morre. E aí Davi então, agora essa mulher é viúva, Davi acha que pode tê-la, e que ninguém vai entender o seu pecado, e que ninguém vai descobrir o seu pecado, e que ninguém vai cobrá-lo do seu pecado. Mas Davi esquece que há um Deus que tudo vê. Davi esquece que há um Deus que tudo sabe. Davi esqueceu que há um Deus que não permite que aquilo que está oculto permaneça oculto para todo sempre. Ele revela aquilo que Davi tanto buscava esconder. E Deus faz isso de uma forma a envergonhar ainda mais Davi, porque ele envia Natã, um profeta
um profeta querido por Davi, inclusive, e que começa contando uma história. Essa história que nós lemos, de um homem que tinha um monte de animais, mas recebe um visitante e vai pegar aquela cordeirinha que o outro homem pobre tratava como um de seus filhos, e Davi se ira. Olha que interessante, o verso 5 diz que o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele diz a Natã que esse homem tem que morrer, e restituir 4 vezes aquela cordeirinha, porque ele fez uma coisa dessas e não se compadeceu. E a resposta de Davi é: esse homem é você. Irmãos, eu queria que a gente olhasse para essa história como a nossa. Davi era alguém como nós somos, alguém que amava de verdade ao Senhor, alguém que havia sido de verdade regenerado. Davi não era um cristão, ou Davi não era não era povo de Deus nominalmente, ele era homem de Deus de verdade. A Bíblia fala dele como alguém segundo o coração de Deus, né? Olha que isso é tão profundo, tão forte, que a gente fica até constrangido de tentar explicar isso para não exaltar demais ele. Tão grandioso que é esse elogio de alguém segundo o coração de Deus, alguém cujo coração pode ser comparado ao coração de Deus. Eu tenho medo de dizer o que eu penso que isso significa, porque eu acho que eu vou exaltar Davi a uma condição que nenhum homem pode. Mas Davi, como nós somos, era um homem sujeito às suas paixões e aos seus pecados, como nós somos. E Davi, como nós, sucumbiu ao pecado. E depois de sucumbir ao pecado, ele permanece no pecado, como a própria Escritura diz que um abismo vai chamando outro abismo, e um pecado vai produzindo o segundo, que vai produzindo o terceiro, e que vai produzindo outros pecados, até que Davi tenha se tornado insensível à realidade absurda que estava ao seu redor de pecado. E esses somos nós, irmãos. E às vezes nós paramos para olhar para a gente e diz: não, eu não sou cristão. Como é que eu posso ser cristão com esses pensamentos, com essas atitudes, com essa vida, com essa dificuldade de obedecer, com essa dificuldade de ser crente, com essa dificuldade de dar um bom testemunho? Não posso ser cristão. Mas Davi era como nós somos, alguém que amava o Senhor, alguém apaixonado pelo Senhor, alguém cujo esforço estava em agradar o Senhor, alguém cujo desejo era de louvar ao Senhor, de exaltar o Senhor. A gente vê inúmeras ações de Davi em favor do povo de Deus e do próprio Deus. Mas Davi cai, como qualquer um de nós pode cair. Mas sabe, irmãos, nós vivemos numa realidade religiosa tão triste, que se qualquer um de nós confessasse um pecado aqui, como Davi confessa diante de Natã, nós teríamos dificuldade de sermos respeitados pelos outros ao nosso redor. Nós vemos uma realidade religiosa tão distante da realidade do Evangelho, que nós não temos mais nenhuma condição de lidar com o pecado de forma bíblica, porque isso produz uma série de reações que não são bíblicas. E aí o que nós fazemos? Se junta a isso o fato de que o nosso próprio coração não deseja a exposição do nosso pecado, como Davi não queria. E Davi planejou, trabalhou, arquitetou um plano que levou um homem à morte para poder esconder seu próprio pecado. Não tem limites, irmãos, a nossa capacidade de lutar para esconder o nosso pecado. E às vezes nós nos vemos assim em situações, irmãos, não necessariamente como Davi, num pecado tão escandaloso como esse, porque o adultério é sempre um pecado que causa escândalo, né? Ele é mais escandaloso do que outros às vezes, apesar que nem sempre é mais maléfico do que outros. Existem pecados que não são tratados, como por exemplo a maledicência, que às vezes causa tanto dano, tão mal, e que nem sempre é tratado como um pecado tão sério como é. Mas o escândalo do adultério, ele vai ganhar ali as proporções que tem.
Mas a realidade, irmãos, e o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que Davi sou eu, Davi é você. Pessoas que amam a Deus, mas que caem em pecado. Pessoas que amam a Deus, mas que tentam esconder o seu pecado. Pessoas que amam a Deus, mas não sabem como lidar com o seu pecado. E que fazem de tudo para que ele não venha à tona, porque não sabe como reconhecer isso, como ser curado disso, como ser tratado disso. Não sabem recomeçar. E o que eu quero compartilhar com vocês essa noite é a grande lição de Davi. Aliás, a grande lição de Deus a Davi sobre como recomeçar. Se essa é a sua situação, irmão, se algum pecado tenha abraçado você, ou se você tem abraçado algum pecado a ponto de que você já tem buscado alternativas para que esse pecado não seja descoberto, manipulando situações e manipulando realidades, essa mensagem é para o seu coração. E se você não está assim, você de repente está me olhando e dizendo assim, não, opa, essa aí, cadê o Joel? O Joel está aí, o Joel dizendo, essa aí é para o do lado, né? Essa daqui é para o outro. Talvez você esteja pensando assim, fulano precisava ouvir isso, o ciclano precisava ouvir isso. Se você está pensando assim, essa mensagem também é para você, porque Davi é você. Pode ser que hoje não seja essa a sua situação, mas essa é a nossa situação em algum momento da nossa vida, irmãos. Em algum momento da nossa vida nós nos vemos, por mais que nós amemos ao Senhor, por mais que nós louvemos ao Senhor, por mais que haja uma identificação de quem nós somos com o Senhor, nós estamos enredados pelo pecado e não sabemos como sair, como um animal preso numa teia da aranha, que não consegue sair. Às vezes assim nós nos encontramos diante do pecado. E aí a nossa vida, ela começa a ser uma vida de tormento, porque nós lembramos do pecado e eu digo, meu Deus, como é que eu posso louvar o Senhor diante desse pecado? Eu começo a não querer mais comunhão com os irmãos, porque eu digo, como é que eu posso ter comunhão com aquelas pessoas que vão falar de Jesus quando a minha vida é essa? E eu começo de repente a querer mostrar algum tipo de, isso sempre torna uma religiosidade, de uma religiosidade externa, para que isso fique menos visível, que aquela é a minha realidade, mas o meu coração, como o coração de Davi, estava preso no pecado. E tudo que a gente consegue fazer para se livrar do pecado, nos afunda ainda mais no pecado. Essa é a nossa situação, irmãos, em muitos momentos da nossa vida. Eu louvo a Deus se não for a sua hoje. Mas eu digo a você que é difícil que em algum momento da nossa vida algum pecado não seja a nossa grande luta. Nós falamos muito, irmãos, de estarmos lutando com os nossos problemas financeiros, com nossos problemas de relacionamento, com problemas sobre o nosso futuro, profissionais, sonhos, acadêmicos, mas a grande luta que sempre está presente em nós é o nosso pecado. Essa é a grande luta. Em todos os momentos da nossa vida tem sempre algum pecado fazendo parte de nós. Hoje nós vivemos num tempo, irmãos, onde os homens têm sido não só enredados, mas têm sido atraídos pela pornografia de uma forma como talvez nunca houve antes na história. E nós encontramos tantos e tantos homens lutando contra isso, e batalhando contra isso, e trabalhando incansavelmente para se livrar disso, e cada vez se afundando mais nisso, ao invés de conseguir se livrar. E nós encontramos hoje tantos cristãos presos na mentira, cristãos presos na religiosidade. Isso é pecado também, quando eu demonstro uma espiritualidade que não é verdadeira, só para que as pessoas possam me valorizar. Jesus está dizendo lá na oração do Pai Nosso, Ele diz que essas pessoas já receberam sua recompensa, não devem esperar mais nada em Deus. O pecado é a nossa grande batalha, irmãos. Às vezes a gente tem tantas mensagens sobre lidar com as nossas finanças, com os nossos sonhos, com sonhos então, meu Deus. Mas nós precisamos lembrar, ou sermos lembrados, que nossa grande batalha
é contra o pecado que nos escraviza, que está sempre à porta para nos escravizar. Esse é o caso de Davi. E Deus aqui envia Natã. Davi, eu oro com toda a humildade do mundo, que Deus esteja me enviando aqui essa noite para dizer a você, como disse a Davi, que o pecado tem dominado você. E que, de alguma forma, irmãos, se isso não é a sua mensagem essa noite, que isso seja guardado no seu coração, para que você, com essa mensagem guardada no seu coração, tenha a capacidade e a força de lutar contra o pecado quando ele abraçar você, porque ele sempre vem para nos abraçar. Se tem alguém que gosta do nosso abraço, é o pecado, né? O verdadeiro abraço de urso que nós recebemos é o abraço do pecado, que nos abraça de uma forma que para a gente sair dali é difícil. Mas a história de Davi, se ela acabasse aqui, seria uma história de agonia, de tristeza, de angústia. O homem segundo o coração de Deus sucumbiu por uma mulher pela qual ele teve atração, com quem ele ficou, e que produziu um pecado, e que fez com que ele, tentando esconder esse pecado, cometesse outros pecados. Que triste fim para um homem segundo o coração de Deus. Mas não, Deus enviou Natã, para que Natã o confrontasse e dissesse: esse homem é você. E aqui Natã conta uma história. Qual seria a história que se encaixaria com o seu pecado? Qual seria a história? Seria a história de um homem que tem uma mulher que o ama, que é companheira, mas esse homem insiste em abandonar essa mulher e consumir pornografia? Talvez fosse a história de uma mulher que tem uma igreja, que tem uma família, que tem pessoas que a amam, mas insiste de alguma forma em mentir, cuidar da vida dos outros, maledizer pessoas, sem olhar para a sua própria família. Talvez fosse a história de alguém que tem recebido do Senhor capacidade, tem se tornado um profissional espetacular, mas que insiste em fazer mal para os seus companheiros de trabalho. Não importa o quanto Deus faça por ele, ele é um eterno insatisfeito, fazendo mal aos seus companheiros de trabalho, para que ele possa então prevalecer e receber ainda mais. Qual seria a nossa história? Eu sei quais seriam as minhas, infelizmente não é uma só. Mas a gente tem as nossas histórias. E uma noite como essa, irmãos, é uma noite que o Senhor nos reúne para nos lembrar que esse homem somos nós. Os homens que pecam, sem deixar de amar o Senhor. Davi não deixou de amar o Senhor, mas Davi pecou. Davi não deixou de confiar no Senhor, mas ele tentou esconder o seu pecado. Davi não deixou de ser homem de Deus, mas ele leva outro homem à morte para esconder o seu pecado. Olha que paradoxo. Olha que coisa incrível. Alguém que é responsável pela morte de alguém é alguém que ama profundamente o Senhor. Esses somos nós, irmãos. Por isso que o Antigo Testamento é uma grande sombra de quem nós somos também. Não estou alegorizando essa história. Eu estou apenas dizendo que o que aconteceu com Davi é o que acontece conosco. A luta de Davi é a nossa luta. A realidade de Davi é a nossa realidade. A forma como Davi teve que lutar contra o pecado é a forma como nós lutamos. Mas nós sabemos o final da história. O final da história, só para adiantar você, é Salomão, segundo filho de Davi, nascendo, e Deus o amando. E Deus dando a Davi um recomeço. E a mensagem que eu quero compartilhar com você é exatamente essa. Ainda que nós estejamos constantemente lutando contra o pecado, ainda que esse pecado muitas vezes nos derrube, e ainda que ao sermos derrubados pelo pecado nós não consigamos levantar sozinhos, e todas as nossas tentativas nos afundam e nos derrubam ainda mais, sempre há no Senhor um recomeço para aqueles que pertencem a Ele. Nunca
a queda de um filho de Deus é completa e definitiva. Ao contrário disso, toda queda de um filho de Deus é uma oportunidade para recomeçar, moldado, transformado, mais forte, confiante no Senhor. E é isso que eu quero compartilhar com vocês essa noite, a partir do que Davi faz, a partir da reação de Davi. Bom, quando Natan diz, esse homem é você, ele continua dizendo lá, ele diz, olha, eu dei a você tudo que te tirei das mãos de Saul, te fiz rei sobre Israel, te dei a casa do seu Senhor, dei tudo o que você precisava, e se isso fosse pouco, eu te daria ainda mais, mas você me rejeitou, você rejeitou minha palavra, você fez o que era mal aos meus olhos, você matou Urias. Olha só, ele vai ali colocar tudo claro, e aí a resposta de Davi é, no verso 13: então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E a resposta de Natã é, e Natã respondeu, também o Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. Bom, aqui, irmãos, é claro que a gente tem uma situação absurdamente resumida pelo autor do livro. O que o autor do livro tentou mostrar aqui é que automaticamente após o arrependimento de Davi há o perdão do Senhor. Essa foi a preocupação, então não tem detalhes sobre isso. Então esse pequei contra o Senhor pode parecer para nós só uma frase que Davi disse, mas o autor está deixando muito claro aqui que essa expressão é fruto de arrependimento profundo. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, irmãos, é que não há recomeço, não há restauração, não há transformação de vida para nós, senão a partir do nosso arrependimento. Não dá para mudar a nossa vida se nós não nos arrependermos dos nossos pecados. Não dá para que a nossa vida seja outra se nós continuarmos a dar desculpas e a encontrar respostas para o porquê dos nossos pecados são tão queridos por nós. Não dá para a gente imaginar um recomeço sem que haja arrependimento. Irmãos, preste atenção nisso. A gente fala de arrependimento como se fosse algo que eu digo, agora eu me arrependi. Me arrependi. Se fosse uma espécie de botão que eu aperte. E aí muitas pessoas dizem, mas eu não consigo, eu quero me arrepender, mas eu não consigo. Como se fosse um botão realmente. Eu quero mostrar para você o que é e por que Davi se arrependeu, quando compara uma outra situação semelhante à situação de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, Davi é o segundo rei. O primeiro rei de Israel chamou Saul. E Saul então recebeu uma ordem, dizendo, olha, vocês vão atacar os amalequitas e vão destruir tudo, não quero que sobre nada, não vai sobrar animal, não vai sobrar bem, não vai sobrar criança, não vai sobrar adulto, não vai sobrar velho, vai sobrar homem, não vai sobrar mulher, quero que destrua tudo. Quando eu passar por aqui eu quero só ver escombros, não quero nada sobrando. O que eles fazem? Eles recolhem os melhores dos animais, sob o pretexto de usá-los para adorar o Senhor. Eles prendem o rei, porque era costume que os reis, os principais líderes presos, eram colocados presos e humilhados, desfilando diante do povo para que o rei fosse exaltado. Então eles poupam esse rei, e eles pegam alguns dos tesouros, para distribuir para os homens como uma espécie de recompensa. E aí então, Deus envia um outro profeta, chamado Samuel, para dizer a Saul, Saul, você me desobedeceu, você fez o que eu não mandei você fazer. E aí o mesmo confronto que Davi recebe aqui de Natã, Saul recebe de Samuel. A mesma coisa, na mesma intensidade, na mesma força, na mesma clareza, na mesma honestidade, ele é confrontado como Davi foi aqui, porque Natã não esconde nada de Davi. Ele diz, você matou Urias. Ele não trata Davi, Davi, eu sei que você não queria, mas você errou, veja bem se não seria melhor. Aquele trato que a gente precisa ter hoje. Quando a gente vai confrontar alguém, olha, eu queria falar isso contigo, mas eu quero te dizer que você é muito valioso para Jesus, que eu te amo muito, que você é muito importante. Você vai ali passando
uma espécie de, como é que chama quando a gente usa para não doer? O metiolate dói. Aquele produto que a gente passa para não doer, para parar de doer ali, né? Aquele negócio, a gente vai passando anestésico. A gente vai passando um anestésico no ego da pessoa, para que quando a gente vier com o confronto, a pessoa esteja tranquila, né? O Caio já passou metiolate, não se aconselhe com ele não, que o negócio com ele é mais doído. Comigo pelo menos eu vou no anestésico ali, ó. Então é só tu escolher o que tu acha melhor aí. Mas vamos lá, o que acontece? A gente vai tendo toda essa dificuldade. Não aqui a clareza, a honestidade, uma condição própria dos dois profetas de dizer: é isso que você fez. Qual é a resposta de Saul? Tá bom, pequei, mas agora me honra diante desse povo. Porque o que está acontecendo? Eles só iriam para a batalha se o profeta fosse lá abençoar a batalha, dizer: olha, o Senhor está com vocês, trazer uma palavra de Deus ali e enviar o povo. E se não fosse isso, Saul seria desonrado. Saul ouve todo aquele confronto e diz: tá bom, pequei, agora me honre diante do povo. Saul não se arrepende. Davi tem o mesmo confronto e diz, sem meias palavras: pequei contra o Senhor. Sabe qual é a diferença? Saul ouviu as mesmas palavras de confronto, mas não deu ouvidos. Davi ouviu e deu ouvidos. Sabe qual é a nossa dificuldade de nos arrepender? É que nós estamos escutando, mas não estamos ouvindo. Nós ouvimos pregações atrás de pregações, lemos textos atrás de textos, e hoje nós vemos devocionais, mensagens, podcasts, e tudo confrontando-nos sobre o pecado, e nós não ouvimos. Nós continuamos achando que nós sabemos todas as coisas, e que não precisamos ouvir confronto de ninguém. E ainda fazemos gracinha, dizendo que a mensagem não foi uma paulada hoje. É a gracinha que a gente faz para dizer para o outro: eu não ouvi, você foi duro, mas eu não ouvi porque não era para mim. A gente não ouve, a gente não dá ouvidos. Deus está o tempo todo enviando profetas e dizendo: este homem é você. E a gente está dizendo assim: tá bom, eu sei que eu estou errado, mas me honra. Eu tive um líder na Bahia. Eu já talvez tenha contado essa história. Acho que não tenho histórias novas mais para você depois de tantos anos. Mas um homem que eu amava muito. E eu olhava para aquele camarada e falei: meu Deus, que potencial esse homem tem. Ele é um cara que consegue conversar, que consegue falar a língua do povo, que consegue explicar a Bíblia. E eu me admirava por esse homem. Mas pense num cara sem compromisso. O cara não tinha compromisso nenhum. Qualquer coisa era motivo para ele não estar. Qualquer coisa. Vai ter uma festa de São João. Eu sou crente, mas tem São João, não posso ir. Tudo era um motivo para esse camarada. E aí eu ia lá e confrontava ele, dizia: meu irmão, você é líder, eu dependo de você. Você está aqui, você tem um grupo. Ele cuidava de uma célula, um grupo familiar. Eu preciso de você, eu preciso de você na igreja, cara, cuidando do povo, me ajudando a cuidar do povo, a gente estando junto. Você precisa que você ouça o que a gente está pregando, porque é isso que você vai reverberar lá no grupo familiar. E ele falava assim para mim sempre, e aquilo me matava, cara. Acho que eu perdi uns 10 anos de vida com esse homem. E ele dizia assim para mim: pastor, eu sei que eu estou errado e eu preciso melhorar. Então melhora, vagabundo, eu falava para ele. E aí passava um mês e a mesma coisa acontecia. Eu ia lá nele: meu irmão, pastor, eu sei que eu estou errado, eu preciso melhorar. E eu fiquei 4 anos na Bahia escutando todo o tempo: sei que eu estou errado, eu preciso melhorar. E nunca melhorou. Sabe por quê? Porque ele é o Saul. Ele não está interessado em mudar, porque ele não está ouvindo. Ele está interessado em continuar fazendo o que ele acha que tem que ser feito, e precisa de pessoas que validem a sua postura, a sua posição, como se aquilo fosse o correto.
E é o que a gente mais tem hoje, crentes que ao invés de buscarem ser semelhantes a Jesus, buscam um Jesus que valida em quem eles já são. Não estão interessados em mudança, não estão interessados em transformação, não estão interessados em serem outra pessoa, eles estão interessados em serem validados. Que Jesus diga a eles: o que você é está bom, o que você é está perfeito. Você que deveria ser o modelo aqui nesse lugar, não as outras pessoas. Talvez eu não tenha coragem de falar isso, porque pareceria orgulho, mas no fundo é isso que ela pensa. Sabe por que nós não nos arrependemos dos nossos pecados? Porque nós ouvimos, mas nós não damos ouvidos. Essas palavras não chegam no nosso coração, elas param no nosso intelecto, e elas não produzem mais do que uma compreensão daquilo que Deus quer, mas elas nunca tocam o nosso coração, nos movendo, nos constrangendo. Nós não nos constrangemos com o pecado. O pecado não produz mais, produz escândalo quando é no outro. Aí a gente fica ofendido, escandalizado, a gente fica tudo. Ai de alguém que peque do meu lado. Mas quando é o meu, não me constrange mais. Eu não consigo olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu te ofendi com o meu pecado. Porque é isso que eu estou fazendo. Eu estou pegando a cruz que custou tudo aquilo que custou e dizendo: isso aí não é importante o suficiente para que eu me controle nas minhas paixões, para que eu lute contra as minhas paixões. Não, está tudo bem. O que importa é ser feliz. Nós não nos arrependemos porque nós não ouvimos. Esaú não tem Esaú nenhum na história. Saul ouviu, foi confrontado e não se arrependeu, porque ele tinha outros interesses. O interesse de Saul era ser validado. Tá bom, Samuel, entendi o seu sermão. É o que as pessoas às vezes me falam. Em outras palavras: tá bom, pastor, eu sei que você está falando, mas fala com o meu marido lá, que eu não estou gostando do jeito que ele está. Não, meu irmão, mas você também, você precisa entender isso. Não, tá bom, pastor, eu sei disso, mas fala com ele lá, porque é o que a pessoa está me dizendo, é a mesma coisa que Saul disse. Tá bom, pastor, entendi. Tá bom, Deus, entendi. Agora me honra lá na frente dos meus soldados. É a mesma coisa. Eu entendi, mas faz isso. Eu entendi essa palavra, mas é difícil, eu não gosto, não quero, eu penso diferente. E aí a gente cria, irmãos, como Saul criou, a gente cria um mundo paralelo, dizendo que o que importa é que a gente seja validado. O que importa não é quem nós somos, mas é o que nós parecemos ser. E a gente se contenta com essa miséria que é parecer sermos homens de Deus, quando nós somos chamados para sermos homens de Deus, pessoas com quem Deus se relaciona, que são realmente, eu não queria usar essa palavra, mas que são relevantes no reino de Deus, ou seja, que impactam vidas, que mudam vidas, que motivam, que encorajam, que fazem com que pessoas sejam direcionadas. É isso que nós somos chamados, mas nós não somos isso, porque nós nos contentamos com a miséria da aparência. Tá bom, eu sei que eu sou pecador, mas não me tira desse cargo não, porque o que vão pensar de mim? Tá bom, eu sei que eu preciso melhorar, mas você tem paciência, a vida é tão difícil, né? Deus me entende. Nós não nos arrependemos, porque nós não ouvimos, porque nós não estamos buscando ouvir o que Deus quer. Nós estamos buscando ouvir especificamente algo que nos interessa, que é sermos validados pelo Senhor. Mas o texto continua. E aí então Natan respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas aí ele fala sobre uma consequência: mas porque com isso você deu motivo que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natan foi para sua casa. Esse profeta aí, meu Deus, falou e foi embora. E aí, olha o que diz lá. É muito triste o que diz depois. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, mas ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia a criança morreu.
E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-na diante dele e ele comeu. Os seus servos lhe disseram: o que é isso que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, o Senhor se levantou e se pôs a comer? E Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderia eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Queridos, olha que valiosa, ou valiosas, né? A gente poderia falar de várias, mas aqui eu quero focar em uma lição só. Primeiro, Davi vai nos ensinar aqui sobre a questão de atitudes que realmente demonstram seu arrependimento. Ele sabia que ele era responsável por aquilo que estava acontecendo, e ele vai buscar a misericórdia do Senhor. Ele não vai comprar misericórdia do Senhor, ele não vai convencer o Senhor de que ele era digno dessa misericórdia, ele vai se humilhar diante do Senhor. Isso talvez até por aquela parte ali onde Davi diz: só pequei contra o Senhor, não tenha maiores explicações, porque está explicado aqui. Davi se arrepende, e isso é claro aqui que Davi se arrepende. E ele fica por 7 dias jogado no chão, orando pela criança, buscando pela misericórdia do Senhor, e a criança morre. E agora? Como é que nós vamos dar essa notícia? Ele vai fazer alguma loucura, mas quando ele percebe, ele pergunta, fica sabendo, ele levanta, lavou-se, tomou um banho, ungiu-se, ou seja, passou ali um óleo no cabelo, se emperequetou, vestiu uma boa roupa, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e o adorou. Irmãos, o que fez com que Davi pudesse recomeçar? Davi olhou para o Senhor como um justo soberano. A gente tem dificuldade de olhar para o Senhor assim. Ai do Senhor, se desobedecer aos meus sonhos. Ai do Senhor, se não fizer o que eu quero que Ele faça. Quantos de nós têm recebido não do Senhor em suas orações e têm adorado e louvado ao Senhor? Davi se esforçou, batalhou espiritualmente ali tudo o que ele pôde, mas quando o Senhor diz: não tem misericórdia aqui, porque eu disse que seria assim. Davi, ele não fica choramingando, ele não fica lamentando, ele não fica se autoflagelando, ele não fica com autocomiseração, dizendo: ai, coitado de mim, miserável que eu sou, o Senhor não me ouviu, o Senhor não me viu, o Senhor não fez isso ou não fez aquilo, o Senhor não levou em conta o que eu já fiz, o Senhor não levou em conta o meu coração. Davi não tem nenhuma justificativa. Ele simplesmente se levanta e diz: meu Deus é soberano o Senhor, e eu sei que Ele é justo. Vou tocar a vida confiando que Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu não sei. Sabe por que a gente tem dificuldade de recomeçar, irmãos? Porque a gente tem dificuldade de forma humilde, reconhecer quem nós somos diante de Deus. Nós continuamos com a ilusão de que nós sabemos alguma coisa. Continuamos com a ilusão de que a vida poderia ser melhor se Deus tivesse feito do nosso jeito. Continuamos iludidos de que se as coisas tivessem acontecido de outra forma, eu estaria melhor. Dizendo assim para Deus: Senhor, o que o Senhor fez não é o melhor. Ainda que eu cante isso, ainda que eu diga isso em algum momento que eu esteja mais inspirado ali diante das pessoas, no fundo não é isso que eu creio, porque eu quero que Deus faça da minha forma. Irmãos, não tem recomeço se você não reconhecer quem você é diante de Deus.
que levou tudo aquilo a acontecer? A atitude de Davi. O que Davi precisava? Parar de saber de tudo e deixar Deus dizer para ele o que ele precisava saber. E ele vai e se volta para Deus e o adora. E eu sei que muitas mensagens vão focar nisso, na adoração de Davi, mas a adoração de Davi é só um detalhe aqui, porque ela é reflexo do coração, e o coração de Davi é o de reconhecer que Deus é o soberano, um justo soberano. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, e por graça e misericórdia, o que Ele quer Ele faz, é sempre o melhor para nós. Por isso que a vontade de Deus é apresentada como boa, perfeita e agradável, quando os nossos olhos não veem nada disso. Sabe o que é para mim vontade de Deus boa, perfeita e agradável? É um salário que não falte absolutamente nada, eu realizo meus sonhos. É uma jornada 4x3, né? São férias de 60 dias, né? Isso é vontade boa, perfeita e agradável. Se Deus me der isso, aí sim Ele é bom, né? Sem perturbação, de preferência uma igreja sem muita gente problemática, né? Manda as galerinhas já resolvidas aqui, Senhor, manda menino na fé não, a galera mais resolvida, está tudo em paz. Ah, Deus é bom. E aí Deus, na sua ironia infinita, Ele faz o contrário disso. Vai faltar dinheiro, vai ter um monte de menino, e as coisas não vão ser tão boas. A vontade dele deixou de ser boa, perfeita e agradável? O problema não está na vontade dele, o problema está na minha percepção, ou no meu entendimento do que seria bom para mim. Eu não estou dizendo que a perda desse filho de Davi foi bom para Davi. Estou dizendo que Davi entende que Deus, na sua soberania, fez o que ele entendeu que deveria ser feito. E ele se submeteu a Deus. Não há recomeço sem nos submetermos a Deus, irmãos. Enquanto a gente continuar lutando, a gente pega aquela história de Jacó lá e fica ensinando para os outros que a gente tem que lutar contra Deus. Aquilo não tem nada, uma luta contra Deus, não. Porque no momento em que Deus falou assim, rapaz, esse negócio aqui, esse cara está me incomodando, ele tocou na coxa, acabou a briga. Não tem briga, não tem. E é o seguinte, você ainda vai lembrar disso o resto da vida, você vai mancar o resto da vida. Só que deslocou, olha só deslocou, cara. Não fez mais nada. Você entende qual é a diferença, irmãos? Nós não nos submetemos. Nós abraçamos os nossos pecados e não nos submetemos a Deus. Como Saul não se submeteu, nós muitas vezes não nos submetemos. E Davi pôde recomeçar, porque ele se submeteu. Senhor, essa dor está no meu coração, essa dor vai estar no meu coração para todo sempre, ela nunca vai mudar. Mas eu me submeto ao Senhor, porque eu não quero que a minha vida seja um olhar eterno para o passado. Eu quero experimentar o seu perdão. Aqui Davi escreve o Salmo 51. Nesse momento ele escreve o Salmo 51, onde ele diz, Senhor, que o Senhor me dê novamente a alegria da tua salvação. A alegria que eu já tive de pertencer ao Senhor, de olhar para o Senhor, que o Senhor restaure isso. Davi está se submetendo ao Senhor. Mas como é que nós queremos recomeçar coisa alguma? Como é que nós queremos sermos livres de pecado? Como é que nós queremos continuar caminhando com Deus, sermos curados de pecado, se nós não conseguimos nos submeter a Deus? Davi não se levantou e fez birra com Deus. Tem cristão que diz, eu estou bravo com Deus hoje, eu não vou para o culto. E aí, são coisas assim que a gente ouve, mas a gente não acredita que a gente ouviu. A gente acha que delirou, sei lá, acho que eu tomei um remédio que fez mal, escutei o que não devia escutar, porque não é possível. A gente vê cristãos querendo colocar Deus contra a parede, dizendo, Senhor, é a última vez que eu venho, se o Senhor não falar comigo, eu não venho mais. É que Deus é bondoso, irmão. Se sou eu, e graças a Deus que não sou eu ia dizer, tchau. Quem somos nós para dizer a Deus o que Deus deve fazer? Se eu quero um recomeço, se eu quero cura, se eu quero me ver livre do pecado, eu preciso me submeter a Deus, por mais dolorosa que essa submissão seja.
eu preciso dela, eu preciso me voltar para Deus, eu preciso seguir a minha vida confiando no Senhor. E é isso que Davi faz, ele se submete ao Senhor, ele confia no Senhor, ele confia. Olha, esse momento, Davi talvez tivesse uma experiência que nós não temos. Davi era um guerreiro, Davi ganhou batalhas e perdeu batalhas. Ele sabia que ao perder batalhas, não dava para ele ficar sentado chorando, dizendo assim: eu perdi essa batalha, o que será de mim? E agora, o que vai acontecer? Davi sabia que não podia isso, porque a próxima batalha estava ali diante dele. Então a gente não tem essa mesma experiência. E apesar de termos muitas batalhas perdidas, mas nós ficamos choramingando as nossas lutas, as nossas perdas, quando nós deveríamos nos voltar para o Senhor, fazer o que Davi fez: toma um banho, troca de roupa, passa um creme nesse corpo, nesse cabelo e vai buscar o Senhor. Senhor, eu estou aqui, fiz tudo errado, deu tudo errado, eu perdi, mas eu não tenho outro lugar para ir, eu só tenho o Senhor. Se o Senhor não cuidar de mim, quem cuidará? Se eu não puder encontrar um recomeço no Senhor, eu vou encontrar em quem? Quem mais eu tenho em quem eu poderia confiar? É isso que Davi está dizendo para o Senhor ali, quando ele vai adorar o Senhor. E ninguém entende do lado dele. Diz: Senhor, você está maluco? Até agora estava no chão, largado, jogado, com a cara no pó. E aí, como gostam muitos, né? Com a cara no pó e clamando ao Senhor. E agora você está aí, de banho tomado, cabelinho no creme, roupa nova, adorando o Senhor? Claro que é incompreensível, porque essas pessoas entenderam que Davi faria o quê? Se revoltaria contra Deus. Mas Davi diz: não, eu não tenho outro. É Ele que é soberano, Ele faz o que lhe apraz. Eu tenho tanta confiança que Ele é soberano e faz o que é melhor, que eu fiquei uma semana largado no chão, confiando que Ele faria o melhor. Não foi o que eu pedi? Senhor, restaura essa criança, porque isso eu entendo que é o melhor. Deus fez outra coisa, então eu entendo que eu estava errado em entender o que era melhor, e eu vou confiar nele, vou me submeter a Ele. Se você quer um recomeço para a sua vida, meu irmão, submeta-se ao Senhor. Em último lugar, o texto diz assim, versículo 24: então Davi consolou Batseba, sua mulher, teve relações com ela, e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por causa do Senhor. Jedidias, a ideia da tradução é amado pelo Senhor, né? Querido, amado pelo Senhor, seria mais correto aí de Jedidias. O que acontece? Davi agora sabe do que aconteceu, confiou no Senhor, na verdade se submeteu ao Senhor. Ele se volta para sua mulher, que também estava sofrendo como ele estava. Davi não sofreu sozinho. Aliás, naturalmente é bem possível que Davi tenha sofrido, a dor de Davi tenha sido não menos profunda, mas muito diferente da dor de Batseba. São dores diferentes. A dor do homem na perda de um filho afeta quem o homem é. E a dor da mulher na perda de um filho afeta tudo aquilo que um dia já sonhou, já passou pela cabeça, já fez parte do seu entendimento, do seu pensamento. São dores diferentes. Nenhuma das duas é maior ou menor. Mas ele entende que essa mulher também estava sofrendo. E ele vai a ela. E ele tem relações com ela. E teve um outro filho. Olha que interessante. Quantos homens hoje teriam essa coragem de dizer: olha, o menino morreu porque ele é fruto do meu pecado com essa mulher, mas agora eu vou ter outro filho com essa mesma mulher? Quantos homens teriam essa coragem? A grande probabilidade, sabe o que era? Divórcio. Nenhum dos dois teriam mais coragem de estar juntos. Essa seria, em 99% dos casos, a realidade. É a realidade da maioria dos casais que perdem filhos.
Mas aqui, Davi fez algo que talvez seja a grande lição. Davi seguiu em frente, confiando no Senhor, confiando no perdão, confiando na restauração, confiando na cura. Sabe, irmãos, a prova de que Davi confiou no Senhor e confiou no perdão que ele recebeu. Natan disse para ele: o Senhor perdoou seu pecado. O filho vai morrer, mas o Senhor perdoou seu pecado. E Davi recomeça de onde Deus falou: o Senhor perdoou seu pecado. E ele vai então consolar sua esposa, que estava sofrendo como ele sofreu. Tem outro filho com ela, e é tão belo que a Bíblia diz que o Senhor o amou, ao ponto do profeta Natan chamar Salomão de Gedidias, um nome que representava quem ele era diante do Senhor, como muitos nomes eram naquela época. Qual é a lição aqui, irmãos? A lição aqui é: eu preciso seguir em frente, confiando não no que eu sinto, não no que eu percebo, mas no que o Senhor disse. Davi, porque todo mundo vai seguir em frente, só que alguns vão seguir em frente amargos, amargurados, para o resto da vida, com o coração angustiado. Não que Davi deixou essa dor passar, porque não passa nunca. Mas o que Davi está fazendo aqui é o que todo mundo faria: seguiria em frente. Mas alguns, como eu disse, seguiriam em frente amargurados. Davi não se permite recomeçar amargurado. Davi entende que ele precisava confiar no que o Senhor tinha dito. O confronto, quando Davi ouviu, produziu arrependimento. Mas o perdão, quando Davi ouviu, permitiu o recomeço. Você percebe que quando Davi ouve o confronto pelo pecado, ele se arrepende. Mas quando ele ouve o perdão, ele recomeça. Davi não fica estagnado, Davi não fica lamentando, Davi não se torna um amargo. Irmãos, quantas pessoas amargas existem por causa das derrotas que enfrentaram nas suas vidas, sejam profissionais, sejam amorosas, sejam familiares, sejam de qualquer razão que forem, que foram derrotas doloridas. Sim, foram histórias tristes, mas as pessoas vivem amarguradas, lembrando disso, como se a única realidade da existência delas tivesse sido esse momento de dor. Davi, eu tenho certeza, irmãos, o texto não diz isso, mas eu, sem medo de errar, eu digo: Davi nunca esqueceu a perda desse filho. Talvez Davi nunca mais tenha conseguido sorrir sem lembrar daquele dia como era antes. Mas Davi não ficou amargurado. Davi confiou no perdão do Senhor. E por isso ele ousou seguir a vida. Porque seguir em frente é uma ousadia, irmãos. Sabe o que é fácil? Fácil é desistir. A ousadia é seguir em frente. A coragem está em seguir em frente, em confiar. Dizer: não, meu Senhor está comigo, eu vou. Mas se está contigo, por que isso aconteceu? Não importa. Isso não aconteceu porque eu estava sozinho. Isso aconteceu mostrando a soberania dele. Eu sigo em frente, confiando no Senhor. Irmãos, Davi era alguém que nos nossos dias seria escrachado. Seria alguém tratado como o pior dos crentes. Mas o que Deus faz? Deus o restaura. E aliás, o que Deus faz com Davi é o que Deus faz com todo mundo, e que tentou fazer inclusive com Saul. Porém, há uma diferença entre estar no ambiente onde está sendo falado e estar ouvindo aquilo que está sendo falado. E Davi é levado ao arrependimento. Quando ele é levado ao arrependimento, ele se rende à soberania, ao poder, à grandeza do Senhor. E depois ele ousa seguir em frente, confiando no que Deus disse. Deus falou: você está perdoado, vamos seguir em frente. E Davi segue em frente. Irmãos,
em nome de Jesus, quero dizer de novo, que com toda a humildade no meu coração, o meu desejo ao compartilhar essa palavra com você, é que como Natan foi na vida de Davi, alguém que portou as palavras de cura e transformação, eu possa ter essas palavras para o seu coração essa noite. Ouça o que o Senhor tem falado ao seu coração. Submeta-se ao Senhor e confie no perdão que o Senhor oferece a você. E a prova dessa confiança é: ouse seguir em frente. Pare de lamentar. Pare de simplesmente viver a dor do que aconteceu. Guarde isso no seu coração. Ninguém está dizendo para você: esqueça isso, porque isso seria uma tolice nós. Mas o que Davi nos ensina não é esquecer, é a seguir em frente, confiando que ainda não acabou, que a vida dele não seria definida por sua pior decisão, como não foi. Davi se torna um grande rei. Coisas grandes para o povo de Deus são feitas através do reinado de Davi, porque Davi ousou seguir em frente. O templo é construído a partir de, vamos chamar de desejo, né? Mas de uma direção de Davi. Ainda que ele não tenha construído grande parte dos recursos, foi ele que levantou, deixando pronto para Gedidias, o amado do Senhor, Salomão, poder erguer esse templo. Olha quantas coisas grandiosas vieram a partir da coragem de Davi em acreditar que Deus estava com ele, da coragem de Davi em acreditar que havia perdão, que havia recomeço, que havia transformação para a sua vida. Davi não permitiu que o seu pior erro definisse todo o restante da sua vida. Ele confiou no Senhor e o Senhor o levantou para que ele pudesse seguir adiante. Depois, se você ler o resto da história, você vai ver que teve muitas outras dores. Davi teve muitas outras dores familiares, mas Davi também teve grandes vitórias. E Salomão, o amado do Senhor, se torna então aquele que vai construir o templo, aquele templo que Jesus entrou, aquele templo onde Jesus pregou, aquele templo que tanto representou para o povo de Deus por tantos anos, foi construído por Salomão. Irmãos, nossa história não pode ser definida pelos nossos piores momentos, porque eles existirão e não serão os últimos. Esse não foi o último erro que Davi cometeu, mas nesse erro Deus deu tanto crescimento a Davi, que Davi pôde seguir em frente confiando no Senhor. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e possa restaurar-nos dos nossos pecados e nos permitir viver essa experiência de recomeço, de restauração, de cura para a glória do Senhor. Pai, nós reconhecemos, Deus, que como Davi, nossos dias também incluem decisões absurdamente pecaminosas como a dele. Reconhecemos que muitas vezes os nossos pecados são encobertos por uma falsa religiosidade, encobertos por manipulação, ou pela tentativa de fazer com que o nosso pecado continue oculto. Mas louvado seja o Senhor que nos confronta com o nosso pecado, ainda que ninguém mais saiba. O Senhor sabe e nos confronta com o nosso pecado, nos dando a oportunidade de sermos curados, tratados, edificados para a glória do Teu nome. Faz isso, Senhor, nessa noite. Que o Senhor nos permita termos um coração aberto a ouvirmos a Tua voz, ouvidos inclinados ao Senhor, para que, como Davi, nós possamos escutar e dar ouvidos, para que o arrependimento seja produzido em nosso coração,
e para que, acima de tudo, haja cura e restauração para a glória do Teu nome. Nos abençoe, Deus, nos dê uma semana abençoada, nos permite essa experiência de restauração, de recomeço, para a glória do Teu próprio nome, Deus. E que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém.